Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia para falar sobre migrações externas no Brasil, características dessas movimentações de população ao longo do tempo do Brasil para outros locais e de outros locais para o território brasileiro, quanto isso influencia nas próprias características, na questão cultural, nos hábitos e costumes da população em geral, porque o movimento de população, de chegada, saída, para fixar moradia, vai influenciar em outras questões relacionadas à população. Então vamos pensar ali no objetivo da nossa aula, ou nos objetivos, né? Compreender o fluxo de imigração no Brasil atual. Então, o processo histórico, o Brasil sempre teve fluxos, né, de imigração, de chegada de pessoas. E na atualidade a gente tem algumas características ali importantes relacionadas à imigração. Identificar os principais grupos de imigrantes no Brasil e também definir ali o que são ações, né, para atender essas populações que chegam, essas pessoas que chegam no território brasileiro. O que é feito, ou como pode ser feito alguma coisa para atender essas pessoas que estão chegando em busca de oportunidade de vida no território brasileiro. E aí, então eu pergunto para vocês lembram a diferença entre imigrante e emigrante? Qual é a diferença entre essas duas palavrinhas? Será que o Brasil ainda recebe imigrantes? Será que tem pessoas de outros países vindo para o Brasil na atualidade? E aí vocês podem verificar ali, na tua cidade, tem algum imigrante vindo de países vizinhos? Você identifica aí no teu local de vivência alguém que veio de outro país e que está morando no Brasil? Então são essas características de movimentação de população. É bem importante a gente entender ou relembrar conceitos básicos, né? Quando eu uso a palavra migrações, eu estou me referindo a movimentos de população. Independente se está chegando ou saindo de um país ou de um determinado local, de uma cidade, de um estado, de uma região para outra, todo esse movimento de população que vai fixar moradia num outro local, a gente chama de migração. Quando nós falamos da migração externa ou internacional, é aquela que ocorre de um país para outro. Sempre vai ser essa troca, né, de países, sair de um país para viver em outro. Aí nós temos uma diferenciação quando nós pensamos assim. O imigrante, quando a pessoa chega ao novo país, né? É a questão da entrada. Então, para nós que estamos no Brasil, por exemplo, né? Quem chega é imigrante, certo? Agora, quando eu uso a palavra emigrante, é quando a pessoa deixa o país, é a saída de população do seu país de origem. Então, nós vamos ter ali o emigrante, brasileiros que estão indo buscar oportunidades ou estudar ou fazer atividades em outros países. Para nós que ficamos aqui, eles são emigrantes. Então essa é a diferença básica ali das duas palavrinhas, né? E aí como que nós vamos ter esse fluxo migratório para o Brasil? Ou seja, pessoas vindo, a imigração externa, pessoas chegando no território brasileiro. Nós vamos ter ali ao longo da formação do Brasil e em alguns períodos uma grande movimentação de população vindo em direção ao Brasil. Por vários motivos de outros países, essas populações vieram para o Brasil. Mas os grandes fluxos migratórios foram ali entre os séculos 19 e 20, né, quando o Brasil recebe muitos europeus e asiáticos, principalmente, que vêm em busca de melhores condições de vida ou de trabalho ou para fugir de algum conflito, vêm morar no Brasil. E aí nós temos aqui os números, né, relacionados a isso. Desde ali os italianos, né, que ultrapassam 1,5 milhão de pessoas, os portugueses também, né, desde o início da ocupação do Brasil. Aí nós vamos ter os espanhóis também, mais de 600 mil, alemães mais de 200 mil, japoneses mais de 190 mil e os russos mais de 118 mil. Então, naquele período ali entre o século 19 e 20, a gente vai ter esse grande fluxo ali de migrações externas, ou seja, de entrada de estrangeiros no território brasileiro. Característica importante, porque essas pessoas trazem consigo, além dessa esperança de mudança de condição de vida, os seus hábitos, seu costume, sua cultura, né? O seu idioma falado.
E tudo isso vai influenciar ao longo da história, ao longo do tempo, na própria formação da população brasileira, né? Dos hábitos e costumes da população brasileira. Então, é uma característica importante da gente pensar quando a gente estuda as migrações, que haverá sim influência, né? Tanto de brasileiros que vão morar em outros lugares, quanto de estrangeiros que vêm morar no território brasileiro, certo? Aí aqui os estrangeiros que vivem no Brasil, aos que fugiram de conflitos em seus países. Então, esse é um exemplo que a gente usou. Pessoas saem dos seus países de origem, muitas vezes fugindo de conflitos, e encontram no Brasil ali alguma condição favorável, né? Como, por exemplo, os angolanos que se concentram no Rio de Janeiro. Então, eles saem de áreas de conflito, né? Problemas que afetam ali. Além dos conflitos, nós vamos ter questões socioeconômicas, né? De desemprego ou de falta de acesso a condições mínimas de moradia e outros fatores que podem influenciar essa vinda dos imigrantes para o território brasileiro, tentando buscar essa melhor condição, né? Longe dos seus países de origem. Então são características ali relevantes também, tá? Aí nós temos aqui uma reportagem falando um pouquinho a respeito. O Brasil vira destino de angolanos que tentam fugir da pobreza extrema e da corrupção. Então, aquela ideia que a gente falou, condição ali precária de vida, também faz com que as pessoas queiram sair do seu país de origem e migrar para outro país, e é por isso que nós recebemos muitos angolanos, né, fugindo dessa pobreza extrema e da corrupção no seu país de origem, né? E o Brasil aí vai ser o destino de muitos desses angolanos que fogem dessa condição péssima ali de vida. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem uma lista ali de mais de 4.000 angolanos que esperam o visto brasileiro, né? Para quê? Né? Para que eles consigam viver e trabalhar e desenvolver atividades no Brasil, né? Saindo dos seus países de origem. Mas que se mudam antes mesmo de conseguirem a documentação. Então, mesmo que eles não tenham a documentação, eles acabam vindo, ingressando no Brasil para fugir, né, dessas condições ali, principalmente de extrema pobreza. É uma característica bem relevante. Na última década, nós vamos ter ali o número de imigrantes que tiveram, né, do Brasil com destino aumentou cerca de 160%. A quantidade de pessoas, né, migrando para o território brasileiro. Isso é um aumento bastante significativo e a gente vai ver ao longo do nosso estudo alguns motivos que levaram, né, a essas mudanças. Ali nós vamos ter, entre os grupos que migraram para o Brasil, que fizeram com que esse número aumentasse ali, os haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses. Muitos buscando novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Esses são os fatores pelos quais a grande maioria das pessoas migram de um país para o outro. A busca por oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. E muitos desses imigrantes de países vizinhos ou um pouco mais distantes do Brasil vêm em busca dessas melhores condições de vida e também de trabalho, certo? Então são características importantes. E o gráfico vai mostrar para nós ali essas quantidades, né, que vieram nos últimos tempos, com destaque ali para pessoas vindas do Haiti, que ultrapassam 70.000, né? Aí Venezuela, mais de 36.000. Outros ali, Colômbia, mais de 24.000. Bolívia, mais de 19.000, né? Temos outros ali em menor quantidade, mas é um grande contingente, uma grande quantidade de população de diferentes países que vem para o Brasil em busca de trabalho ou de melhores condições de vida na atualidade, certo? Refletindo ali essas mudanças na característica da população brasileira também. E aí uma atividadezinha para vocês pensarem a respeito. As migrações foram, ao longo da história, importante papel na formação populacional do Brasil. Então, importantíssimo, né, esse papel na formação, na ocupação do Brasil, né, e até mesmo na diversidade cultural. Cite e explique exemplos de imigrantes que chegaram em nosso território e os motivos dessas migrações. Será que nós conhecemos, sabemos quais são os principais motivos? Então vocês vão responder, escrever ali e nós já voltamos para a correção.
Voltamos para corrigir a atividade, então ficou uma perguntinha ali para vocês analisarem essas características de imigrações. Quem chegou no Brasil e qual era o principal desejo desses imigrantes, né? Então, como ficou ali a nossa resposta? Entre os principais grupos estão os haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses. E o que eles vêm buscar no Brasil? Muitos buscando novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Então, o que essas pessoas, né, buscam no nosso país, qual é o principal interesse? Sim, postos de trabalho, ter trabalho, né, para manter ali suas necessidades básicas, pelo menos, e melhores condições de vida. Então, fogem muitas vezes da pobreza ou de conflitos ou de questões naturais, como é o caso de muitos haitianos, depois do terremoto que aconteceu lá, muitos tiveram que sair porque perderam suas casas, perderam toda a sua condição mínima de vida ali e acabam tendo que migrar para outras partes. E muitos deles vêm, então, em direção ao território brasileiro. E aí vamos falar especificamente, então, desse caso, né, dos haitianos que tantos chegam no Brasil ali em busca de melhores condições de vida, né? Você já deve ter ouvido falar dos imigrantes haitianos no Brasil, ou de repente alguém que você conhece, ou um imigrante que está vivendo aí no teu local de vivência, é um imigrante haitiano, né? Nós temos essa realidade no Brasil. Entende que eles vieram para cá após uma grave crise política que ocorreu e também o terremoto em 2010. Então são características ali, algumas questões naturais, né, como o terremoto, que afetaram ali a destruição, né, das casas e tudo mais dessas pessoas, mas também ali algumas questões políticas fazem com que essas pessoas queiram sair do seu país e vir morar no Brasil. Que tudo isso, né, esse conjunto de coisas, né, já as questões sociais, né, a questão política ali complicada, e mais o terremoto agravou ainda mais a situação de muitos haitianos que tiveram que sair do seu país de origem. A tragédia deixou ali muitos mortos, né? E muitas pessoas então decidem deixar o país por todo esse sofrimento passado em função dessa questão ali do terremoto. Então é um fator a se destacar ali que as questões naturais também podem influenciar nas migrações, né? O caso dos terremotos. E o Brasil ali foi um dos países escolhidos para destino dessa população do Haiti, né? Inclusive, nesse período, o governo brasileiro incentivou a vinda desses imigrantes. Aqui nós temos no mapa representando as rotas, né? Saindo ali do Haiti, então eles vêm ali para a América Central continental e aí vêm para a América do Sul, para países vizinhos do Brasil e acessam o Brasil ali pela parte oeste, ali pelas regiões do Acre. Então, são esses os caminhos feitos ali pelos imigrantes haitianos para chegar em território brasileiro, certo? E claro, volta lá naquela questão, em busca de melhores condições de vida, sim. Por outro lado, então, falamos da chegada de pessoas no Brasil, nós temos as pessoas que saem do Brasil, os emigrantes brasileiros que vão em busca de melhores condições de vida ou oportunidades em outras partes do mundo, né? Muitos brasileiros se tornaram imigrantes nas últimas décadas, né? Mudando para outros países. Você sabia disso? Se tem alguém, de repente um familiar, algum conhecido, um vizinho, ou alguém que você sabe que migrou, que emigrou ou que mudou para outro país, que saiu do Brasil e foi viver em outro país, nós temos muitos brasileiros, inclusive o gráfico mostra para nós um aumento, né, nesses fluxos de população do Brasil para outras partes do mundo. De 2011 até 2019 a gente tem um aumento significativo, né? Aqui em 2018 tem bastante, 2019 diminuiu um pouco, mas ainda é bem maior se eu comparar com 2011 lá, por exemplo, para mostrar que tem bastante gente saindo do Brasil em busca de melhores condições em outros locais, né? Por que os brasileiros emigram? Por que mudam para outros países? Quais são os motivos dessa saída de população do Brasil, né? O aumento do desemprego, a violência ali provocada pela questão da desigualdade social são fatores, né? O rebaixamento de salários, de direitos, a degradação das condições de vida. Olha quanta coisa pode fazer com que a pessoa deixe o seu país de origem e migre para outros países. E é o caso de muitos brasileiros que perderam o emprego
ou a questão da desigualdade social, que tentam, né, uma nova oportunidade em outro país e acabam saindo do território brasileiro. Ali nós temos, então, a questão de para onde foram, se saíram do Brasil, essas pessoas foram viver em que países, para desenvolver que tipo de atividades, né? Atualmente os brasileiros estão espalhados em todos os continentes. Nós temos brasileiros vivendo em diferentes partes do mundo, né? Em 2014, ali nós vamos ter muitos brasileiros que viviam nos Estados Unidos já, né? Mais de 1 milhão. Ali nós vamos ter também no Paraguai um número bem significativo, mais de 340 mil brasileiros, quase 180 mil pessoas no Japão, 166 mil ali em Portugal e 128 mil na Espanha. Esses são os principais locais ali, ou seja, onde nós temos grande concentração de brasileiros vivendo, né, em busca dessas oportunidades. O gráfico vai mostrar para nós ali brasileiros residindo no exterior. Claro que nós temos um destaque aqui para os Estados Unidos, que é onde está a maior quantidade de brasileiros. Aí, em segundo lugar, ali nós temos o Paraguai, pela proximidade, por algumas atividades econômicas, né, que são semelhantes ali entre os dois países. A questão da agricultura, então, muitos brasileiros vão desenvolver essa atividade no Paraguai. E ali os outros, os demais que nós falamos, onde temos brasileiros, né. Aqui também nós temos o Reino Unido, que tem uma quantidade ali significativa de brasileiros, em torno de 120 mil. Então, são características de brasileiros que vivem no exterior. Aqui um exemplo, no Paraguai, né, países que recebem brasileiros. No Paraguai existem os chamados brasiguaios, que são brasileiros que exercem atividades agrícolas no país, principalmente a produção de soja. E geralmente esses produtores detêm ali um bom nível de vida. Neste caso aqui, são pessoas que vão desenvolver uma atividade econômica, não necessariamente buscar uma melhor condição de vida por aqueles fatores que a gente tinha falado antes. Mas já são pessoas que trabalham ali com essa atividade econômica e acabam estendendo assim para o país vizinho, vamos dizer, né? Vão lá também desenvolver essas atividades. Aqui nós destacamos, né, outros países, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter ali os Estados Unidos, em segundo lugar, o Paraguai e em terceiro lugar, o Japão em número de brasileiros. E aí nós dizemos que, para os Estados Unidos, por que tantos brasileiros migram, né? Para buscar, sim, essa ideia de melhores condições de vida. Os Estados Unidos recebeu uma infinidade de brasileiros para desenvolver atividades que requer pouca qualificação, para que os próprios americanos ali negam a executar essas tarefas. Então, são atividades mais simples, como, por exemplo, lavar pratos, limpeza de residências, construção de casas. São essas atividades que muitos brasileiros vão desenvolver lá. Mas, claro, que há um interesse muito grande de brasileiros em viver nos Estados Unidos, até por essa diferença de condições de vida, né, da população em geral, se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, certo? Então, são características ali das pessoas que vivem fora do território brasileiro. E aí, quando a gente pensa, né, onde estão nos Estados Unidos, aqui, né, onde nós temos a grande concentração de brasileiros, né, o número, né, em porcentagem, 20% de brasileiros na Flórida, 10% na região da Califórnia, 7% ali em Nova York, entre outros exemplos, né, entre outros estados dos Estados Unidos que tem brasileiros vivendo, certo? E aí uma atividadezinha para vocês pensarem a respeito dessas características. Por que será temos tanta diferença entre o primeiro e o segundo lugar aqui de brasileiros vivendo no exterior? Por que há tanta diferença entre os dois? Então, analisar o gráfico é importante para que vocês coloquem a resposta de vocês ali, né? Dessa diferença entre o primeiro e o segundo lugar ali preferido, vamos dizer assim, ou locais que a população, que pessoas do Brasil vão viver. Por que há essa diferença? Quais são os fatores que influenciam nessa diferença? Então, analisem o gráfico, respondam e nós já corrigimos.
Voltamos para corrigir a atividade, então, analisando o gráfico e com base no que a gente estudou hoje, o que nós vamos ter ali, porque há tanta diferença entre a quantidade de pessoas que vão para os Estados Unidos e que vão para o Paraguai, brasileiros que vão morar nos Estados Unidos e vão morar no Paraguai. O que poderiam ser os motivos? Então, vamos ver ali a resposta ou uma possível resposta. Há um interesse maior dos brasileiros em buscar melhores oportunidades de trabalho, de estudo ou de vida em geral nos Estados Unidos. No caso de brasileiros no Paraguai, são aquelas pessoas que não necessariamente estão indo, em busca de oportunidade de trabalho, mas que desenvolvem atividade de agricultura no Brasil e que vão também desenvolver essa atividade no Paraguai, certo? E também por serem países vizinhos ali por essa proximidade. Mas muito mais pessoas têm interesse de ir para os Estados Unidos. O sonho americano de viver nos Estados Unidos, de buscar essas melhores oportunidades ali nos Estados Unidos, certo? Pela própria condição ali de desenvolvimento daquele país, não só brasileiros, mas pessoas do mundo todo têm interesse em viver nos Estados Unidos e buscar essas oportunidades por lá. Certo? E aí, retomando um pouquinho o que a gente trabalhou, as migrações externas, quais as principais características, tanto de chegada de pessoas no Brasil, quanto de saída de brasileiros para viver em outras partes do mundo. Fator bem importante a gente entender ali como acontece esse processo e quais são as diferenças entre quem chega no Brasil e quem vai viver em outras partes do mundo. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.